Olá, eu sou o Rodrigo Fialho Borges, advogado do PG Law, e esse é o PG Talks. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre como a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, tem impactado as operações de M&A, as operações que a gente chama de fusões e aquisições aqui no Brasil. Para organizar um pouquinho melhor esse episódio, a gente vai dividir o episódio em duas partes. Uma primeira parte vai ser sobre como as empresas-alvo, as empresas que estão sendo adquiridas, têm que tomar cuidado com o compartilhamento de informações, porque eventualmente elas podem violar direitos de privacidade, violar a proteção de dados de seus colaboradores, por exemplo. E na segunda parte desse episódio, a gente vai falar um pouco sobre o que a empresa adquirente deve exigir da empresa adquirida, da empresa-alvo, num processo de due diligence, num processo de auditoria, para ter certeza que aquela empresa-alvo está cumprindo com as suas obrigações de proteção de dados. Olha, e fique até o final para saber o que a gente precisa fazer quando a empresa-alvo não está cumprindo com seus deveres com as regras da LGPD. Como já sabemos, as operações de M&A envolvem um processo de due diligence ou de auditoria legal sobre vários aspectos das empresas. Dentre esses aspectos, há o compartilhamento de muitos dados, que podem ser dados de colaboradores, dados de fornecedores ou dados de clientes das empresas. Quando a gente está falando de dados que são referentes a pessoas físicas e são dados não anonimizados, e essas pessoas físicas são identificáveis, passa a incidir a Lei Geral de Proteção de Dados para garantir a privacidade dessas pessoas e a proteção dos seus dados pessoais. Para garantir que a LGPD seja respeitada durante um processo de auditoria, due diligence, o ideal é que as partes negociem já nos documentos iniciais da operação, como o acordo de confidencialidade, a carta de intenções ou um memorando de entendimentos, como se dará o tratamento e a disponibilização de dados pessoais durante aquele processo de auditoria. Então, nesse momento inicial, é ideal que as partes já acordem quais os dados serão compartilhados, quais serão as responsabilidades de cada uma das partes no tratamento desses dados, como será feito esse tratamento e quais serão as medidas necessárias para a gente garantir a segurança do tratamento desses dados e que eles não vão ser vazados durante o processo de auditoria. Todas essas medidas, evidentemente, devem buscar o cumprimento da legislação aplicável. No caso, a gente está falando da LGPD, mas pode ser outra legislação de proteção de dados, como a GDPR da União Europeia. O primeiro ponto relevante é que o acordo de confidencialidade por si só não garante que as disposições da LGPD estão sendo cumpridas. Aliás, pode ser até que o acordo de confidencialidade gere uma violação da LGPD, quando, por meio daquele acordo de confidencialidade, se impede que os titulares de dados não tenham acesso aos dados que estão sendo compartilhados com a contraparte naquela transação de M&A. Nesse sentido, em operações de M&A, o tratamento de dados não se dá com base num consentimento expresso por parte do titular de dados, mas na maioria dos casos esse compartilhamento de dados, o tratamento de dados, vai se dar com base no legítimo interesse da controladora daqueles dados, que vai ser, na verdade, a empresa-alvo, a empresa que está sendo adquirida. E esse compartilhamento pode se dar nos termos da LGPD com base no inciso 9º do artigo 7º da LGPD. Nesse caso, os agentes de tratamento de dados serão os responsáveis por selecionar rigorosamente só aqueles dados que serão estritamente necessários para a consecução da operação. Além disso, eles devem garantir total transparência no processo de tratamento de dados. O fundamento no legítimo interesse da controladora, da empresa-alvo, no entanto, não permite o compartilhamento de dados pessoais sensíveis. Os dados pessoais sensíveis só vão poder ser compartilhados de forma anonimizada e desde que essa anonimização não seja reversível. Inclusive, aqui, a empresa target pode exigir nos documentos iniciais da operação ou até no SPA, no contrato de compra e venda de ações, a inclusão de cláusulas de obrigação de não fazer relacionadas à não anonimização daqueles dados, impondo multa, inclusive, em caso de descumprimento dessa obrigação. Outro ponto muito importante
é a plataforma digital que vai consubstanciar aquilo que a gente chama de data room, que é onde todos os documentos da operação vão ser disponibilizados e, portanto, muitos dados vão ser disponibilizados ali. Então, é ideal que essa plataforma seja uma plataforma reconhecida no mercado como uma plataforma segura, que o data room tenha o controle de acesso, controle de logins, que a gente possa ter acesso a um histórico de todas as pessoas que acessaram aquele data room e tiveram acesso àqueles dados que estão sendo compartilhados. Inclusive, boa parte dessas pessoas que vai acessar aquele data room vão ser os assessores das partes envolvidas na transação. Então, é essencial que esses assessores tenham ciência das suas responsabilidades perante a LGPD ao terem acesso aos dados que estão sendo ali compartilhados. Então, a gente está falando aqui não só de advogados, mas também dos colaboradores das partes que vão ajudar naquelas operações de M&A e de eventuais prestadores de serviço que também vão estar acessando aqueles dados ali naquela plataforma. Nessa segunda parte, vamos falar sobre quais informações a adquirente deve pedir para ter certeza de que a adquirida está cumprindo a LGPD num processo de auditoria. A gente sabe que os processos de auditoria são feitos para identificar riscos relevantes para a operação que podem eventualmente impactar o valor de uma empresa. No caso da proteção de dados, esses riscos vão refletir, na verdade, um risco de descumprimento da regulação de proteção de dados brasileira, a LGPD, ou eventualmente de outras regulações, outras legislações de proteção de dados, como a GDPR. Então, no processo de auditoria, quando a gente está pensando em garantir que a empresa-alvo cumpre com as regras da LGPD, algumas das informações que a empresa adquirente pode pedir são as seguintes. Ela pode pedir que seja disponibilizada a política interna de proteção de dados daquela empresa-alvo. Ela pode pedir que seja disponibilizada a política externa de privacidade daquela empresa-alvo, que é aquela política a qual terceiros têm acesso, por exemplo, quando acessam um site daquela companhia. Ela pode pedir comprovações de cumprimento das regras dessas duas políticas, da política interna de proteção de dados e da política de privacidade, que é externa. A adquirente também pode pedir eventuais informações sobre incidentes de vazamento de dados que possam ter acontecido e, por fim, pode pedir, e como é de praxe em todo o processo de auditoria, os contratos principais daquela empresa-alvo e vai verificar, então, nesses contratos principais, se esses contratos contêm cláusulas específicas sobre proteção de dados. Na prática, todas essas novas informações que são pedidas e que devem ser pedidas em virtude das legislações de proteção de dados impactam o próprio processo de auditoria. A gente está falando hoje de um processo de auditoria que é totalmente diferente nesse aspecto de processos de auditoria anteriores. Então, fica claro aqui que eventuais descumprimentos das legislações de proteção de dados podem impactar diretamente os valores aplicados naquela operação, ou seja, o valor daquela transação, o valor que se dá àquela empresa-alvo. Se a gente identificar no processo de auditoria que a empresa-alvo não está cumprindo determinadas regras da LGPD, o que pode ser feito é a criação de uma cláusula, de uma condição precedente ao fechamento daquela operação, justamente no contrato de compra e venda de ações ou cotas no SPA. Por fim, a gente precisa lembrar que os processos de auditoria não são perfeitos, não são completos. Não tem como a gente olhar todos os documentos, todos os contratos da vida de uma empresa, da vida de uma operação. Então, é muito comum que se inclua uma declaração nos contratos de compra e venda de ações no sentido de as partes, a empresa-alvo e, eventualmente, os seus acionistas declararem que eles sempre cumpriram ou estão cumprindo com as obrigações da LGPD integralmente. Como as legislações de proteção de dados são muito recentes, é óbvio que nem todas as empresas e nem todas as pessoas estão cumprindo integralmente essas legislações. E o que é legal aqui é a gente perceber que os processos de M&A, as negociações em M&A e todos esses contratos de operações de compra e venda de ações acabam incentivando as partes
a cumprirem cada vez mais as regras de LGPD ou as regras de outras legislações de proteção de dados. Por quê? Justamente pelo que a gente viu no episódio aqui de hoje. Então, eventualmente, nos processos de auditoria, vão ser pedidas informações sobre o cumprimento dessas legislações de proteção de dados. Então, as partes envolvidas vão ter que demonstrar que estão cumprindo a LGPD e outras legislações. Além disso, se elas declararem nos contratos de compra e venda de ações que estão cumprindo, elas acabam se responsabilizando contratualmente, além de legalmente, por esse cumprimento. Desse modo, os processos de M&A e as auditorias, as due diligence, acabam contribuindo naturalmente para a evolução da obediência às legislações de proteção de dados, tanto no Brasil como no exterior. Para falar um pouco mais sobre esse e outros assuntos relacionados à proteção de dados, assista o nosso próximo episódio, no qual você vai encontrar o Gustavo Schneider, advogado do PG Law, falando principalmente sobre a resolução CD-ANPD número 2, que trata sobre os agentes de tratamento de dados de pequeno porte. E se você gostou do podcast, aproveite para seguir a gente também no canal do PG Law no YouTube, no Instagram, no Facebook e no LinkedIn, onde você nos encontra como PG Law. Se tiver alguma dúvida ou questão que queira pontuar, pode escrever para o info@pg.law. Estamos esperando a sua contribuição.